São Pedro e São Paulo, santo do dia 29 de junho. São Pedro e São Paulo, pilares da igreja primitiva. Quando e onde nasceram? São Pedro, originalmente chamado Simão, nasceu em Betsaida, uma vila de pescadores na Galiléia, por volta do início do século I. São Paulo, originalmente chamado Saulo, nasceu em Tarso, uma cidade na Cilícia, atual Turquia, aproximadamente no ano 5 depois de Cristo. Quem foram São Pedro e São Paulo? São dois dos mais importantes apóstolos de Jesus Cristo e figuras centrais na fundação e disseminação do cristianismo. São Pedro é frequentemente referido como o primeiro Papa, enquanto São Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios devido ao seu trabalho missionário extensivo entre os não-judeus. Onde viveram? São Pedro viveu inicialmente na Galiléia e trabalhou como pescador antes de seguir Jesus. Após a ressurreição de Jesus, ele se tornou um líder na igreja em Jerusalém e, mais tarde, viajou para Roma, onde foi martirizado. São Paulo viveu em Tarso até sua conversão no caminho para Damasco. Depois, ele viajou extensivamente pelo Império Romano, fundando igrejas e pregando o evangelho em cidades como Antioquia, Éfeso, Corinto e Roma. Todos os momentos e histórias da vida. São Pedro foi chamado por Jesus enquanto pescava no mar da Galileia. Ele foi um dos 3 discípulos mais próximos de Jesus, testemunhando eventos como a transfiguração e a agonia no Getsêmani. Após a ressurreição de Jesus, Pedro se tornou um líder proeminente na igreja primitiva. Ele realizou milagres, pregou corajosamente e foi instrumental na aceitação dos gentios na igreja. São Pedro foi martirizado em Roma, crucificado de cabeça para baixo a pedido próprio, pois não se considerava digno de morrer da mesma maneira que Jesus. São Paulo, inicialmente um perseguidor dos cristãos, teve uma dramática conversão no caminho para Damasco, onde viu uma visão de Cristo ressuscitado. Após sua conversão, Paulo se tornou um missionário incansável, viajando por todo o Império Romano. Ele escreveu várias cartas, epístolas, que se tornaram parte do Novo Testamento, oferecendo orientação teológica e pastoral às primeiras comunidades cristãs. Paulo foi martirizado em Roma, decapitado durante a perseguição aos cristãos sob o imperador Nero. Surgimento da devoção. A devoção a São Pedro e São Paulo começou logo após suas mortes e cresceu ao longo dos séculos. A Igreja celebra a solenidade conjunta dos dois apóstolos no dia 29 de junho, reconhecendo-os como pilares da Igreja. Basílicas foram construídas em Roma sobre os locais tradicionais de seus túmulos, a Basílica de São Pedro no Vaticano e a Basílica de São Paulo fora dos muros. Principais realizações, feitos e milagres. São Pedro é lembrado por sua liderança na igreja primitiva, sua pregação no dia de Pentecostes, e por realizar milagres, como curar um coxo no templo. Ele também teve uma visão que levou à aceitação dos gentios na igreja. São Paulo é conhecido por suas extensas viagens missionárias e por escrever cartas que formam uma grande parte do Novo Testamento. Ele fundou várias comunidades cristãs e enfrentou muitos perigos, incluindo naufrágios, apedrejamentos e prisões, tudo para espalhar o Evangelho. Padroeiro. São Pedro é o padroeiro dos pescadores, dos papas e da Igreja Universal. São Paulo é o padroeiro dos missionários, dos gentios e dos escritores teológicos. Principal mensagem que deixaram. A principal mensagem de São Pedro é a importância da fé em Jesus Cristo como Filho de Deus e a pedra angular da Igreja. Ele enfatizou o arrependimento e o batismo para a remissão dos pecados. A mensagem central de São Paulo é a justificação pela fé em Jesus Cristo. Ele ensinou que todos, judeus e gentios, são salvos pela graça de Deus através da fé, e não pelas obras da lei. Curiosidades. Conversão dramática de Paulo. A conversão de Paulo no caminho para Damasco é um dos eventos mais conhecidos e frequentemente retratados na arte cristã. Crucificação de Pedro. Pedro pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, sentindo-se indigno de morrer da mesma maneira que Jesus. Cartas de Paulo. As epístolas de Paulo são fundamentais para a teologia cristã e são amplamente lidas e estudadas até hoje. São Pedro e São Paulo, rogai por nós que recorremos a vós. Por isso, convidamos você a se inscrever no canal Santo do Dia, onde você encontrará mais histórias inspiradoras sobre santos e sua devoção. Não se esqueça de ativar o sininho, deixar o like, escrever nos comentários se gostou da história e compartilhar com seus amigos nos grupos de WhatsApp. E lembre-se, Deus te abençoe!